Sejam muito bem-vindos agora para a dica para você que é candidato ao futuro concurso aí da Polícia Militar de Minas Gerais, ou então que você já está em algum certame em andamento da Polícia Militar de Minas Gerais. Seja bem-vindo, espero que nossa dica auxilie muito aí o seu concurso para que você some com a nossa instituição, a qual eu tenho o prazer de fazer parte, a nossa gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais. Nós vamos falar aqui hoje sobre direito penal militar. Eu sou professor do Vale Concurso de Direito Penal Militar, meu nome é Osés de Moura, e nós vamos falar hoje sobre o crime que eu acredito que é sempre cobrado em provas das polícias militares estaduais, pelo menos de forma incidental. Você deve saber sobre esse crime porque ele é um crime muito importante, ele é um crime muito trabalhado nas provas, porque ele é um crime próprio. Você só encontra esse crime, você só ouve falar desse crime quando você trata de direito penal militar. Esse crime você não vai verificar até mesmo a proteção ali que faz esse direito, o que o legislador tentou proteger ali, que é a disciplina militar, a autoridade militar, ele tenta inserir esse bem jurídico tutelado somente no Código Penal Militar, não tem essa tutela aí no Código Penal comum. Então nós vamos falar aqui sobre o crime de motim e também sobre a sua qualificadora, em que pese tem divergências doutrinárias sobre se é ou não a qualificadora. As doutrinas que eu normalmente pego para estudar acreditam que o crime de revolta é um motim qualificado. Então, nós vamos falar aqui sobre o artigo 149, o crime de motim, que trata no seu caput reunirem-se militares ou assemelhados. E é aqui que eu chamo para a primeira atenção dos senhores, que quando então nós falamos aqui reunirem-se, o legislador ele não coloca à toa no plural. Então, há exigência aqui de, no mínimo, 2 militares. Os assemelhados, para quem já verificou outras aulas aí do Vale Concurso, sabe que eu sempre cito que assemelhado é uma figura que não mais existe, não mais é aplicado. Porém, como ainda está na lei, normalmente nas provas vem também escrito assemelhado, mas não precisa ficar tão focado em decorar aí os assemelhados. Então, reunirem-se militares, está falando de plural. Segunda dica para os senhores, o Código Penal Militar, quando ele quer falar de um militar da reserva, militar da reforma, ele é explícito. Então, quando ele fala militares, ele não está falando aqui para os militares da reserva e da reforma. Ele está falando aqui dos militares em situação de atividade. Essa é a regra adotada pelo Código Penal Militar. Então, o tipo exige no mínimo 2 militares para sua configuração, sendo assim um crime de autoria coletiva necessária, crime plurissubjetivo. Esse tipo de regra que a gente está colocando aqui, um crime de autoria coletiva necessária, nem sempre vai cair na sua prova escrito dessa forma. Poderá cair de uma forma muito simples. Deve ocorrer com a prática de pelo menos 2 militares. Mas ele pode colocar algumas pegadinhas no sentido de que ocorre com um militar e um servidor civil da administração militar. Não será, então, o crime aqui de motim. Ocorre com um militar da ativa e um militar da reserva. Em regra, não será crime de motim. Eu falo em regra porque ainda há uma doutrina minoritária que entende que pode dessa forma ocorrer. A majoritária entende que deve haver 2 militares da ativa. Então, havendo 2 militares da ativa e um da reserva, há o crime de motim. Havendo 3 militares da ativa e 2 da reserva, há o crime de motim, porque há no mínimo 2 militares da ativa na situação de atividade para a prática desse delito. Então, reunirem-se militares assemelhados, 2 pontos, olha só, para praticar quais atos? Quais atos que esses 2 militares, vamos colocar assim, né? 2 militares, 3 militares, quais atos que esses militares devem realizar para incorrer no crime de motim? Então, vem os incisos. Então, o inciso 1 aqui, ele vem falando para nós que agindo contra a ordem recebida do superior ou negando-se a cumpri-la. Então, nós temos dentro desse inciso aqui 2 núcleos. Nós temos um núcleo aqui que ele é comissivo e temos um núcleo omissivo. Então, a ordem deve ser legal, tá? A ordem que nós estamos falando aqui de recebida, ela deve ser uma ordem legal. Vamos supor que esteja ali 3 militares e um superior diz o seguinte, pegue sua arma de fogo e atire naquele cidadão.
E esses militares se negam. Não estão incorrendo no crime de motim porque a ordem é legal. A ordem não tem um embasamento legal. O conceito de superior aqui, ele é o conceito do artigo 24. Por isso que é importante você adquirir o nosso curso aí no Vale Concurso, comprar o nosso curso, que inclusive eu vou liberar aí um cupom de desconto para os senhores, PMMG 10. Pode colocar esse cupom lá, que vai estar valendo mais 10% de desconto para os senhores. Adquira conosco e eu trabalho esses conceitos da parte geral do Código Penal com muito detalhe. E esses conceitos são muito importantes para a realização de sua prova, porque pode ser que sua prova venha cair da seguinte forma: um segundo sargento, na função de comandante de guarnição, dá ordem para outros 2 segundos sargentos que estão na função, um de motorista da viatura e o outro de patrulheiro, para que realizem a abordagem de um indivíduo, negando-se esses dois outros sargentos a cumprir. Será crime de motim? Será o crime aqui do inciso 1, porque estão negando a cumprir essa ordem superior? Será, porque o artigo 24 vem nos falar que o critério aí de superior hierárquico, o conceito de superior hierárquico adotado pelo Código Penal Militar, ele se dá em razão da função e não propriamente dito da graduação e do posto. Então, um segundo sargento, ainda que mais moderno que outro segundo sargento, que esteja na função de comando, esteja na função de superior hierárquico, ele poderá sim emitir essa ordem, desde que ela seja legal. Lembrando sempre, eu não acredito que eles vão colocar na sua prova sobre ordem ilegal, mas você deve ficar atento, porque eu já verifiquei provas, não sobre esse assunto, que todo o artigo, toda a linha para ser marcada ali como verdadeira, estava idêntica ao Código Penal Militar. Porém, eles inseriam uma palavra que era falsa. Então, você ali naquela memória fotográfica, você verificando a leitura desse artigo, você costuma até pular palavras. Então, leia com atenção. Então, se tiver lá, agindo contra a ordem ilegal recebida de superior, opa, não é. Ok? Pode ocorrer. Ainda não vi, mas pode ocorrer. A gente tem que ficar atento, porque isso é algumas bancas adotam esse tipo de estratégia. Agir contra, como eu falei com os senhores dos 2 núcleos, o agir contra é a modalidade comissiva. Então aqui tem uma ação. Além de eu ter recebido a ordem, além de eu não cumprir essa ordem, eu vou contra ela, eu vou fazer algo totalmente contrário a ela. Então olha só, na modalidade comissiva em que os autores agem de forma contrária à determinação. Vou colocar o exemplo para os senhores logo em seguida aqui, que vai ser o seguinte: militares recebem ordem para iniciar o patrulhamento, mas deslocam até a sala do comando para reivindicar melhorias salariais, melhorias trabalhistas. Aqui então, olha só, os militares recebem ordem para uma coisa, eles recebem ordem para o patrulhamento, recebem ordem para a instrução, recebem ordem para deslocar até uma sala para conversar com o comandante e deslocam, por exemplo, para a piscina, deslocam para a oficina, deslocam para a área de churrasco, mas não cumprem essa ordem. Então, estando aí, no mínimo, 2 militares, recebendo, então, anteriormente, uma ordem legal de um superior hierárquico com competência para emitir essa ordem, e eles agem de forma contrária, estarão, então, diante do cometimento do motim, com base no inciso 1, na figura comissiva. Agora, e a figura omissiva? Quando eles negam-se a cumprir a ordem, é a modalidade omissiva, onde os militares apresentam comportamento passivo. Então, os militares recebem aquela ordem e, por exemplo, não tomam atitude nenhuma. Militares desçam para o patrulhamento, eles simplesmente cruzam o braço, ficam ali parados e não descem. A negativa pode ser explícita. Ela pode ser que os militares virem e falem o seguinte: além em que pese eles estejam ali parados, estejam na forma passiva, eles viram e falam assim: nós não vamos descer para o patrulhamento. Mas pode ocorrer que ela seja tácita. Eles cruzam o braço e não falam nada, quer dizer, a atitude que eles demonstram é do não cumprimento da ordem. Tá ok? Então o silêncio diante da determinação também poderá configurar esse delito. O inciso 2 nosso do artigo 149 vem trazendo a questão de um caso onde já está ocorrendo uma prática diante daqueles militares, chega um superior hierárquico e dá uma ordem para que essa prática cesse, para que a ordem seja retomada.
Então já ocorre um delito, já ocorre ali uma prática violenta, como nós vamos ver aqui, recusando obediência superior quando, olha só, estejam agindo sem ordem ou praticando violência. Então a doutrina ela vem nos dizer que muitas das vezes poderá incorrer sem a prática de um ato ilegal. Eu não vou entrar nesse assunto porque eu tenho dado uma olhada e está tendo divergência da doutrina em relação aos tribunais superiores, tá? Então não vou entrar nesses casos aqui, até porque eu acredito que quando tem muita divergência assim, eles não gostam muito de cobrar isso na sua prova objetiva, porque isso aí pode dar recurso. Agora, para você que vai fazer aí a prova oral, pode ser que cobre de você. Uma questão dessa, então é interessante você depois dar uma lida. Se somente na prática de delito, somente quando os militares estão cometendo então um delito, um crime, que ocorrerá então esse inciso 2? Ou não? Pode ser uma atitude ali que ela, digamos assim, ela é transgressiva, mas ela não chega à ilicitude, não chega a um crime. Então isso aí é uma coisa que, se você for aprofundar mais, aconselho você está dando uma lida. Então, recusando obediência superior, novamente, aquela mesma coisa ali que a gente trabalhou, a importância da parte geral do Código Penal Militar, o superior lá do artigo 24. Quando esteja agindo sem ordem ou praticando violência, ocorre quando a intervenção do superior há a prática de um ato ilegal, agiam sem ordem ou praticando violência, tentando o superior retomar a normalidade da situação com uma ordem a qual é recusada pelos subordinados. Então, esses subordinados, esses militares, estão praticando ali, por exemplo, eles acabaram de efetuar a prisão de um cidadão suspeito do crime de estupro. E eles, tomados ali pela emoção, um deles tem inclusive uma filha que tinha a mesma idade da possível vítima, tem esse sentimento então de revolta e começam os militares a agredir esse possível autor, esse suspeito. Chegando o superior hierárquico no local, verificando então ali, em tese, o cometimento do crime de tortura, ele dá ordem para que eles cessem essa prática de violência. Parem com isso agora. Eles olham para o superior, eles ignoram o superior. A questão aqui é que eles continuam nessa prática. Eles não obedecem à ordem superior. Então estão também correndo o crime de motim. E isso aqui, senhores, talvez a pega até para quem é militar. Muitos militares não sabem desse inciso 2 aqui. As pessoas têm a tendência de pensar no motim somente na ocupação do local da administração, impedindo ali o andamento, como nós vamos falar aqui. Essa questão do inciso 1 talvez a mais recorrente, né? Que eles negam a cumprir a ordem superior, negam normalmente até sair o patrulhamento, normalmente acontece ali aquelas operações tartarugas que eles falam, eles não querem sair do quartel, eles assumem o serviço para não incorrerem no crime de deserção, mas eles negam a sair para o patrulhamento, recebendo a ordem do comandante, nega. Mas esse inciso 2 é a pega, porque você muitas das vezes não imagina que será o motivo, você imagina muitas das vezes que será desobediência, que será uma recusa de obediência, né, dependendo do caso, mas você não imagina que vai incorrer em motim que é muito mais grave do que os outros dois que eu citei. O inciso 3, assentindo em recusa conjunta de obediência ou em resistência ou violência em comum contra o superior. Neste caso, ocorre a adesão por parte de outro militar à recusa que já está ocorrendo. Então, vamos supor que tenham ali já 2 ou 3 militares, até o exemplo que eu coloquei aqui, que já tinham se negado a deslocar para o patrulhamento. Chegando ali o soldado Mário chegou no batalhão e viu aquela confusão lá, o superior dando a ordem para os militares descerem para o patrulhamento. O soldado Mário ia pegar serviço meia hora antes, ele verifica aquela situação e até ali na ética de grupo ele fala assim, eu
eu vou me reunir, eu vou somar a esse grupo que está reivindicando, então, esses direitos aí, que se negam a realizar o patrulhamento em razão aí das más condições trabalhistas, condições salariais. Então, ele se junta com aqueles que já estão na desobediência. A partir do momento que ele assente com essa recusa, ele também está incorrendo no motim. Um detalhe só desse inciso 3 aqui, é que eu também coloquei aqui o exemplo, que é o do inciso 1 normalmente, mas ele também pode ocorrer no inciso 2. O superior, por exemplo, ele determina que cesse aquela violência, que eu dei o exemplo lá do possível autor de estupro, e, por exemplo, o motorista dele, nesse momento, também começa a agredir o indivíduo. Então ele também assente, olha só, ele assente naquela recusa de obediência e podendo praticar, inclusive, violência contra o superior, ou, na verdade, contra o superior não, assentindo em recusa de obediência ou em resistência à violência contra o superior. Ele vai contra essa ordem do superior. O inciso 4 nosso, ocupando quartel, fortaleza, arsenal, fábrica ou estabelecimento militar ou dependência de qualquer deles, hangar, aeródromo ou aeronave, navio ou viatura militar, ou utilizando-se de qualquer daqueles locais ou meios de transporte para ação militar ou prática de violência, em desobediência à ordem superior ou em detrimento da ordem ou da disciplina militar. Esse aqui é o outro exemplo que eu falei com os senhores, que normalmente o militar até sabe que isso aqui configura motim. Que é o quê? É a ocupação de um local ali, de uma área militar, mas ele tem um detalhe, olha só, em desobediência à ordem superior, ou, olha só, pode ser, então, você que está falando conosco, ou pode ser que não tenha ordem superior. Detalhe, ou em detrimento da ordem ou da disciplina militar. Então, suponhamos que, eu até coloquei aqui que os militares que é de folga estão protestando por melhores condições salariais, desloquem-se até o quartel e ocupam a oficina. A oficina ali que faz o conserto das viaturas, impedindo que ocorra a manutenção das viaturas danificadas. Eu falei aqui que teve uma ordem anterior, eu falei aqui que um oficial chegou lá e falou o seguinte, não ocupe a oficina. Não falei isso. Por quê? Por ter esse ou, pode ser de forma contrária, então desobedecendo a ordem superior, ou pode ser apenas contra a disciplina e a ordem militar. E a ordem militar, senhores, é exatamente isso. Aquilo que se espera daquele local. Por exemplo, ali na oficina, espera-se a ordem para a continuidade dos trabalhos. A partir do momento que esse grupo de militares ocupa a oficina e impede o andamento do serviço, eles estão indo contra a ordem militar. Então, a mera presença coletiva no espaço delimitado, como sujeito à administração militar, bastará para a configuração do delito, desde que em desobediência de ordem superior ou que afronte a ordem ou a disciplina militar. Acho que não precisa mais eu falar sobre esse ou, né? Já está chato, inclusive. Mas fiquem atentos com relação a isso. Pode ser que caia na sua prova que somente de forma que vá contra a ordem superior que poderá incorrer em motim aqueles militares que ocupam uma área militar. Pena do motim, o crime de motim, então, aí, que seria o crime sem arma, os militares eles não estão armados, né, que a gente vai falar agora da revolta, tem a pena de reclusão de 4 a 8 anos, com aumento de 1/3 para os cabeças. E, novamente, eu falo com os senhores qual a importância da parte geral do Código Penal Militar. Não adianta você ir só ler os crimes, porque você não vai fazer uma boa prova. Inclusive, eu investiria mais na parte geral. Fica mais fácil para compreender a parte especial. Qual o conceito de cabeças no Código Penal Militar, senhores? Vamos lá, vamos retomar isso aí no artigo 53, que vai falar com nós no parágrafo 4º o seguinte: na prática de crime de autoria coletiva necessária, e o motim é crime de autoria de coletiva necessária. Lembrem-se, é necessário no mínimo 2 militares. Então, ele é um crime plurissubjetivo.
reputam-se cabeças os que dirigem, provocam, instigam ou excitam a ação. Então, aqueles militares que ficam ali à frente do palanque, decidindo, tomando decisões, falando, vamos fazer isso, vamos ocupar a avenida tal, não vamos sair para o patrulhamento, esses serão reportados cabeças, segundo o parágrafo 4º. Mas atentem-se porque quando o crime é cometido por inferiores, e olha que de novo ele coloca no plural, então aqui nós vamos trabalhar esse artigo 5º com no mínimo uma prática de 3 militares, porque há necessidade de inferiores. Então, 2, no mínimo 2, e 1 ou mais oficiais. São estes, ou então são os oficiais considerados cabeças, assim como os inferiores que exercem função de oficial. Que pode haver ali um subtenente, um sargento, exercendo a função de oficial, esteja no comando de um pelotão, esteja exercendo a função de coordenador de turno, então ele está na função de oficial. Então, quando tiver um oficial e na prática ali tivermos as figuras aí de inferiores a este oficial, será oficial cabeça, ou o militar que exerce a função de oficial. Então, fiquem atentos com relação a isso. Agora, para o crime de revolta, parágrafo único nosso aqui, se os agentes estavam armados, aqueles delitos que nós trabalhamos, sim, eles estavam armados, e novamente aqui nós temos o quê? Plural. Então, se um estava armado, não é revolta. 2 estavam armados, revolta. Se os agentes estavam armados, pena, reclusão de 8 a 20 anos, com aumento de 1/3 para os cabeças. Novamente aí, retomando o conceito de cabeça. Mas vejam como a pena é grave, porque isso aqui afronta de maneira muito forte a disciplina militar. Então, a pena que é de 8 a 20 anos para a revolta. Revolta é um motim que os militares se encontram armados, assim como no crime de motim, no crime de revolta devem estar armados no mínimo 2 militares. Senhores, vamos supor que há 2 militares armados, só que de forma velada. O restante dos militares que estão participando ali, imagina um grupo aí de 30 militares, consegue provar que não tinham conhecimento desses 2 militares armados. Como que isso vai ser decidido? Vai ser decidido da seguinte forma: se realmente ficar provado que aqueles militares que estavam desarmados não tinham conhecimento daqueles 2 militares armados, para estes que não tinham conhecimento será aplicada as penas do motim. Para aqueles que estavam armados, poderá ser aplicado a pena do crime de revolta. Tá ok? E eu falo poderá porque eu entendo que há outros fatores. Por exemplo, se um deles acreditava que somente ele estava armado, isso vai ser um debate aí que vai ter que incorrer, mas pode sim incorrer em um dolo eventual, poderá ter esse entendimento. Um outro detalhe aqui, que antes de encerrar, que eu gostaria de falar com os senhores, atentem-se para que aqui não fala, a arma aqui, ela não precisa de ser própria. Então podem estar armados, por exemplo, com um pedaço de madeira que encontraram no meio do caminho, os militares, mas a doutrina entende que para isso, esses pedaços de madeira devem ser utilizados. Então deve ficar demonstrado que eles vão ser utilizados, que eles estão sendo utilizados como uma arma imprópria. Então eles passaram ali, viram a cama no lixão, pegaram ali o pé da cama, são quatro militares pegaram cada um pé da cama, e começaram, por exemplo, danificar o patrimônio público, utilizar esses pedaços de madeiras para ameaçar oficiais que, por exemplo, determinavam que parasse essa revolta. Então estarão, sim, no crime de revolta, estarão, sim, armados. A arma aqui, nós não estamos falando só de arma de fogo, não estamos falando só do armamento propriamente dito. Tá ok? Espero ter ajudado os senhores. Peço para que os senhores curtam a nossa videoaula, é muito importante a gente ter esse feedback dos senhores. Se tiverem opinião, professor, poderia ter falado mais sobre isso, podem me chamar, podem falar aí nos nossos comentários, compartilhe, mostre para o seu amigo. A partir do momento que você compartilha
esse conhecimento com o seu amigo, você debate com ele depois isso, você aprende muito mais do que somente vendo nossa aula, tá ok? E faço o convite para os senhores fazerem parte aí da nossa equipe, comprem o nosso curso, é um curso muito bom, muito atualizado, os professores aqui sempre estão debatendo as normas que estão saindo, sempre que sai um concurso e tem uma matéria que nós ainda não temos aqui, sempre estamos correndo atrás para atualizar o nosso curso para fazer o melhor para você. Lembrando então o nosso cupom PMMG10, acesse o nosso site, acrescente o cupom que você terá 10% de desconto. E espero de coração que você seja aprovado no nosso concurso aí da nossa gloriosa instituição Polícia Militar de Minas Gerais. Forte abraço aos senhores.